polêmica que é muito grande hoje em dia sobre a questão da sexualidade, e eu tenho certeza que todos que estão aí vendo também gostariam que a gente tocasse de uma forma bem rápida, é a questão sobre gênero. O que você palestra, o que você tem escrito? Eu sei que você está formatando seu terceiro livro, né, que em breve a gente vai anunciar no nosso canal. E o que você costuma colocar quando você vai falar sobre a questão do gênero? A questão do gênero ela fica muito mais fácil de ser entendida quando a gente entende a formação física, né, para que a criança existe através dos órgãos genitais que ela recebeu, né, como formação física, e para que ela deve ser criada. Por exemplo, é difícil você aceitar que uma pessoa que nasceu com um órgão genital, o pênis, por exemplo, possa ser criado para ser uma menina. Terá muita dificuldade, tanto na questão comportamental quanto na questão, se houver mutilação, de ser aceito por ele mesmo e pela sociedade. E aí, às vezes, a gente encontra dificuldade nessa questão, por quê? Por uma questão de tentar dizer que é fácil. E não é fácil ser aquilo o qual o nosso corpo não foi programado para ser. Então, o nosso corpo ele recebeu, porque quando se fala em ideologia de gênero, pelo menos existem 12 caracterizações, não vou citar aqui, vou citar umas 3 ou 4, do que a gente tem que pensar sobre essa questão da ideologia. Primeiro, a questão genital, que eu abordei. Segundo, a questão gonadal, ou seja, nós temos, quando a mulher, o menino recebe as gônadas, né? Terceiro, a questão hormonal. Quarto, a questão social. Quinto, a questão fenotípica, né? Então, são vários fatores, já foi enumerado 12 ou mais aí fatores, que vão mostrar ou vão dizer que uma criança que nasceu com um órgão genital feminino ou masculino, pênis ou vagina, deve ser criado, ou seja, foi designado para ser criado como macho ou como fêmea. E se isso acontece de modo contrário, ela vai ter muita dificuldade de superar isso que está posto. Sim. E a questão de alguma censura, né? Porque há de se blindar as crianças, de acordo com a sua evolução mental, com relação ao que elas estão vendo, né? Porque pode um garoto de 4 anos, 3 anos estar assistindo coisas que de repente não é para ele ainda, deve da maturidade, né? Você tocou num assunto muito importante chamado abuso sexual. O abuso sexual, às vezes a gente pensa que é algo voltado a um ataque específico, direto, presencial a uma criança, por exemplo. Existem várias fases ou várias etapas da vida de uma criança, de um pré-adolescente, um puber ou um adolescente, que precisa e deve ser considerado como abuso sexual. Porque abuso sexual significa colocar uma criança numa situação para a qual ela não está preparada. Isso é abuso. Sim. Então, expor uma criança de 4 anos, por exemplo, a pornografia é abuso. Expor uma criança de 8, 9 anos a uma relação sexual explícita, né, de um homem, de uma mulher ou de um casal que esteja desenvolvendo uma relação, duas pessoas que estejam desenvolvendo uma relação homoafetiva e deixar uma criança assistir, isso é abuso, porque ela não está preparada para isso. Então, o abuso muitas das vezes serve para desencadear os comportamentos sexuais, né, fora do padrão ou fora de um comportamento que a criança ainda não está preparada. Né? Isso caberia até um vídeo só sobre isso, né? Só fala sobre sexualidade, que é muito abrangente. Mas eu queria tocar, que hoje nós vamos falar só de coisas light, né? Tudo polêmico, na verdade. Nós vamos falar sobre a virgindade. A virgindade é para quem? Eu trabalho partindo do pressuposto de que o casamento deveria acontecer com pessoas que se
planejasse se entregar para o outro sexualmente após o casamento. Virgindade. Numa cultura machista como a gente vive, é claro que diz-se que a virgindade é só para a menina e que o garoto, até existe um ditado por aí que a gente ouvia principalmente os antigos, segura as suas cabritas porque os meus bodes estão soltos. Eu não acredito nisso, eu acredito que, ou não ensino isso, eu acredito que a virgindade deve ser algo para o rapaz e para a moça. E quando os dois entram, por exemplo, numa relação de casamento, que é uma relação, ao meu modo de ver, duradoura, ou seja, para sempre, e eles se guardaram um para o outro, a chance, segundo pesquisas, desse casamento dar certo, ou enfrentar muito menos intempéries, é muito maior do que quando eles já tiveram várias experiências sexuais. Mas aí, por que eu não posso experimentar? Eu diria que as pessoas, elas não são só corpo. A sexualidade de uma pessoa envolve corpo, alma, psique, o espírito. Quando a pessoa se entrega para uma relação sexual, está entregando tudo. Então, essa entrega que se faz de múltiplas, para múltiplas pessoas, isso de alguma forma arranca, leva, traz. Então, eu desenvolvo essa ideia, ensino essa ideia. Tenho um projeto para um quarto livreto, que aí é um sonho para um pouco mais na frente. E aí, um projeto para junto com a minha filha, que também está se tornando psicóloga, da gente desenvolver um livreto para a escola para dizer assim: a melhor forma de você prevenir contra a doença sexualmente transmissível não é o preservativo, é a virgindade. Então, a virgindade é um prêmio que você entrega ao seu cônjuge no dia da núpcia. Isso é uma coisa fantástica, para um casamento dar certo. Eu creio nisso e ensino isso, e eu acho que a virgindade é para os dois. Para que serve, na tua forma de entender, de acordo com tudo que você estuda e, enfim, propaga em palestras e livros, o sexo no casamento? Eu diria que sexo tem 3 funções. Prazer, vou dizer só essas 3, teriam outras, Prazer. O sexo foi criado para o prazer. Deus, quando criou as zonas erógenas, tanto no homem quanto na mulher, foi que os dois tivessem prazer. O sexo também serve para a intimidade, momento de intimidade entre o homem e a mulher. Por isso que eu ensino que o sexo deve ser desenvolvido só no casamento, dentro do casamento. E sexo é também para a procriação. Por isso, o sexo é heterossexual. Só um homem e uma mulher tem a capacidade de procriar. Então, pelo menos essas 3. Claro que a gente poderia pensar em muitas outras, mas essas 3 eu creio que são as funções principais do sexo. Perfeito. E uma outra questão bem polêmica, e que eu creio que seja muito da dúvida de quem está nos vendo nesse momento: o sexo no casamento pode tudo? E se não pode tudo, o que pode? Na tua visão, de acordo com os estudos, a questão até científica mesmo, do que você pesquisa e estuda. Quero só ressaltar mais uma vez: quem está conversando aqui não é com ninguém leigo, é uma pessoa que trabalha com isso há muitos anos, uma experiência vasta de tratamento até espiritual e pelo psique com as pessoas que lidam com problemas nessa área. Então, por isso que a gente está falando de coisas polêmicas. Então, eu queria que vocês expusessem aqui agora: pode tudo? Quem já me ouviu falar, por exemplo, numa palestra, eu já tive a oportunidade de falar para uns 20 mil casais nesse Brasil afora. Então, quando eu falo para casais de maneira específica, aí a gente faz as abordagens daquilo que eles querem e precisam ouvir. Aí eu já respondo logo: não pode tudo. Não pode, porque sexo é, acima de tudo, consensual. Sim. Precisa ser consensual. Mas mesmo consensual, existe limite para as práticas. Existem, por exemplo, no comportamento, na avaliação psicológica, no entendimento, melhor dizendo, da psicologia, algumas parafilias. Exemplo:
são comportamentos sexuais considerados bizarros. Então, por incrível que pareça, às vezes a gente depara em atendimento de gabinete, de escritório, casais que vêm com um ou outro que tem um comportamento bizarro. Aí você fala assim, o que é comportamento bizarro? O que é uma parafilia? Vamos pensar aqui, por exemplo, e aí pensando num comportamento super bizarro, a coprofilia, que é a prática da relação sexual com a presença de fezes. Aí você encontra, às vezes, um marido ou uma esposa que tem esse desejo, essa vontade, e compartilha isso com a esposa. E aí, mesmo que haja um consenso para a prática, quais são os riscos que isso implica? Riscos de saúde. De saúde, de contaminação, né? E de você estar desenvolvendo uma prática que, se você for compartilhar com qualquer uma outra pessoa, a pessoa vai ver isso como um comportamento inaceitável. Então, eu digo que nem tudo que é consensual também deveria ser praticado. Mas existem algumas coisas que não podem, por uma questão de fato anatômica, e aí eu usaria alguns argumentos, eu diria, fisiológicos, como, por exemplo, que é mais perguntado nas minhas palestras, o sexo anal, o que você acha? Na minha relação existe consenso, mas existe risco. E aí eu pergunto, por exemplo, quando há uma excitação, há uma lubrificação do ânus e do reto? Se não há, é porque fisiologicamente ele não foi preparado para aquele ato. Anatomicamente existe uma diferença entre o reto e o ânus masculino em termos anatômicos um do outro? Não. Então ambos foram feitos para a mesma função. Então, se foram feitos para a mesma função, qual é a função do ânus e qual é a função do reto? Expelir, então, os músculos, se não há lubrificação, se há bactérias ali que são nocivas ao pênis e à vagina, por exemplo. Então, tantos outros argumentos nos levam a crer, por exemplo, que o sexo anal não é algo que deva ser praticado numa relação entre o marido e a esposa. Existem pesquisas que falam sobre isso, muitas, na internet mesmo. A gente encontra palestras ótimas que falam sobre o perigo de uma relação sexual em que o ânus ou o reto é usado para essa prática. Então, eu só citei aqui uma, e poderia citar muitas outras, mas nem tudo é permitido dentro, como dizem, de quatro paredes. A intimidade, ela precisa ser desenvolvida, mas ela precisa ser avaliada até onde o benefício, até onde não é uma agressão também, onde não existe agressão, invasão emocional, agressão física, invasão de um conselho. Tem que ser bom para dois. Tem que ser bom para os dois, e tem que ser bom em todos os sentidos, no sentido prazeroso e no sentido de não trazer nenhum malefício para um ou para o outro. Perfeito. Infelizmente, nós estamos terminando aqui nosso bate-papo, vamos ter que chegar ao fim, porque por vários motivos, motivo também de compromisso do nosso amigo pastor Egno, que nos ajudou aqui hoje, e eu queria que você desse uma olhada na descrição que tem abaixo desse vídeo. Ali vão estar alguns contatos do pastor, alguns contatos que você pode fazer, entrar em contato com ele, falar com ele sobre a questão do que você tem de dúvida, como adquirir os seus livros, porque vai estar ali no Instagram dele, creio que o e-mail, ele está colocando até o telefone dele, o WhatsApp à disposição. Entre em contato. Se você quer convidá-lo para uma palestra, eu só te digo o seguinte: se prepare, porque você vai rir muito, porque além de ser uma palestra extremamente que nos ensina muito,
ela também é uma palestra que nos deixa bem relaxado, a gente ri um bocado, é bem dinâmica e eu acho que vale a pena. E continue conosco no nosso canal, continue divulgando o canal, divulgando tudo que está sendo colocado aqui para vocês, porque vocês vão abençoar pessoas e vocês vão ajudar pessoas que estão com muitas dúvidas nessa área. Eu queria abrir para o Egno Lopes fechar esse vídeo com as suas considerações finais aí do nosso público que está assistindo você nesse momento. Eu diria o seguinte, Hélio, primeiro agradecer, é uma oportunidade que a gente tem de poder estar compartilhando, repetindo, é polêmico o assunto, mas dizer para você que está nos assistindo que sexo é um presente de Deus para o homem, é um presente de Deus para a mulher, é um presente de Deus para a humanidade. Sexo deve ser desenvolvido com responsabilidade, e a responsabilidade tanto na prática como no ensino. E sexo, ele não deve ter tabu, mas ele tem critério para ser desenvolvido, critério para ser praticado. E a gente tem na Bíblia, por exemplo, que é um manual que serve de orientação, de formação, toda essa orientação básica sobre a sexualidade humana. E a Bíblia, ela nos orienta sobre essa questão de como Deus nos quer, como quer que nós ajamos, como nós portamos do nosso corpo e da expressão da nossa sexualidade. Então, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição aí nos canais que foram compartilhados para poder, quem sabe fazer uma palestra, quem sabe poder atender as pessoas que desejarem. É isso aí, galera. Continue prestigiando, se inscreva, ative o sininho, estamos juntos!